Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina produzindo salgados para eu colocar no freezer de estoque e também trabalhando com as minhas encomendas de bolo. Então, se tu gosta desse conteúdo, já deixa um like, se inscreva no canal e bora ver como vai ser esse dia. E aí eu já comecei cedo da manhã, gente, umas 5 horas da manhã. Comecei a minha produção de fato lá pelo umas 6 e pouquinho, sabe? Porque a gente até tomar café, até, né, se arrumar e começar a trabalhar mesmo de fato pelo umas 6 e pouquinho. E eu comecei cedo, gente, porque às vezes eu não consigo produzir o tanto que eu gostaria. Então eu percebo que às vezes para eu conseguir manter o meu estoque, eu preciso levantar mais cedo, sabe? Ter um esforço a mais para eu conseguir colocar no meu freezer e bater a meta, né, gente? Eu quero ter uma meta de sempre estar vendendo congelados e também atender os meus clientes ali que queiram de última hora, né? E facilita também muito nas encomendas, sabe, gente? Nesse dia era uma quarta-feira, né? Na quarta, véspera de feriado de quinta-feira. E eu produzi salgados e fui fazer as minhas encomendas também. Eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Bom, gente, eu produzi bastante salgados antes, né? Eu tinha uma boa produção e eu pretendia era vender salgados congelados, por isso acordei cedo, gente, para congelar, porque eu tinha bastante risoles e travesseirinho de presunto e queijo, mas eu precisava um pouquinho a mais, sabe, para eu produzir, tá, gente? E aí, como tem, né, que tem a nenê, às vezes acaba não conseguindo fazer, né, tanto salgados como eu gostaria. Então, por isso, como eu falei para vocês, acordo cedo para render mais o meu dia, tá? E aí, pela manhã, fiz cerca de 300 salgados, entre travesseirinho de queijo, de presunto e queijo. Pra tarde, eu oferecer salgados congelados na pronta entrega. Você sempre me pergunta quanto que eu vendo o cento. O cento de salgados, gente, pronto, assim, nas caixas, todo embaladinho aqui é R$ 130, tá? E o cento do congelado é R$ 90. Mas eu, gente, faço esses pacotes que eu tô mostrando pra vocês aí, que é 50 unidades por R$ 45, tá? O cliente pode escolher se ele quer o pacote só com risoles ou quer surtido, sabe? Então o cliente escolhe se ele quer risoles de frango, se ele quer misto com presunto e queijo, com queijo, sabe? E aqui a maioria, gente, aqui sai muito risoles, o pessoal gosta de risoles, sabe? Então eu já falei pra vocês no vídeo que eu preciso fazer muito risoles, porque é o que mais sai. Então é mais um complemento assim, sabe? Os travesseirinhos. E assim eu faço os pacotes, posto lá nas minhas redes sociais, né? E aí vou atendendo as pronta entrega que vai saindo. Esses aqui são para eu postar, né? Fiz alguns pacotes assim, deixei ali no freezer como eles estão, né? Dentro dos sacos plásticos. Só esses pacotes aqui é para alguém que venha buscar assim e não tem ainda prontinho e para postar. Então, eu costumo compartilhar assim nos meus stories dessa forma. Essa foi a minha postagem, tá? Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira e eu vou compartilhar a rotina de quarta com vocês, véspera de feriado. Gente, tá um barulho aqui, tá? Aqui no lado tem pessoal que arruma máquinas, então tem pessoas chamando, tem barulho, vocês vão ver barulho aqui no vídeo, tá? E aí, gente, voltando pro vídeo, tô aqui produzindo encomendas, tá? Tô aqui vendendo salgados à pronta entrega e produzindo encomendas. Tenho 3 bolos de encomendas. Um bolo que saiu, gente, hoje, agora de meio-dia, saiu um bolo de 40 pessoas. E aí eu vou fazer esse bolo, né? Eu já fiz a massa, já vou fazer os recheios, aliás, vou montar ele. Vou dar preferência pra ele porque ele é pra hoje. Os outros bolos da encomenda são pra amanhã, mas eu vou fazer hoje, gente. Eu vou, né, fazer o recheio, massas, tudo hoje, pra deixar montado pra só amanhã confeitar, porque amanhã é quinta-feira e é feriado. E eu, né, não pretendo trabalhar porque eu vou ter um aniversário, então pretendo entregar tudo pela manhã esses bolos. E então vou mostrando pra vocês como vai ser essa rotina, tá? Marido já foi pro mercado comprar ingredientes que faltou, né? E coisas que precisavam também. E eu tô aqui, gente, na produção,
fazendo as encomendas e atendendo os clientes na pronta entrega. Eu vou falando, vou mostrando tudo que vai saindo, vou mostrando como vai ser esse dia, né? Já gravei pra vocês a parte da manhã, produzindo salgados, colocando salgados no meu freezer. Então, bora lá pra ver como vai ser esse dia. A gente me mandou mensagem meio-dia e meio e perguntou se eu tinha como fazer pra noite. E, gente, é claro que eu tenho, né? Bora fazer esse bolinho agora, né? Massa eu já consegui tirar do forno. Vou fazer os recheios, agora são 2 e pouquinha da tarde. Os recheios já estão prontinhos, tá? Tão quente. E agora eu vou esperar esfriar. Gente, esse bolo de 40 fatias eu peguei porque a cliente disse que é pra de noite, viu? Porque fazer um bolo de última hora não é fácil, né, gente? Não é fácil assim pra... E principalmente os retangular, que é esse retangular, sabe? Aí aqui é brigadeiro de leite ninho, brigadeiro e vai bombom, né? Nata com bombom. Aí vou esperar esfriar esses recheios pra depois fazer a montagem deles. Aqui coloquei um chantilly, né? Porque a cobertura de chantilly coloquei gelar aqui no freezer, que o Alexandre foi pegar lá no atacadão, né? Foi comprar as coisas, já pegou pra esse bolo que ela quer cobertura de chantilly. Então coloquei gelar aqui. Bom, gente, então bora montar o bolo. E o bolo era... Não sei se eu falei o recheio pra vocês, mas eu acho que eu falei brigadeiro de leite ninho, brigadeiro e chantilly com bombom, tá? Eu dei a opção pra cliente escolher, gente, porque... né, são recheios que eu sempre faço, né? Sempre costumo fazer. Então ela escolheu, eu disse se podia conseguir bombom ou morango, né? E aí, gente... Vocês me perguntam sempre, aliás, sempre não. Eu recebi uma pergunta de uma inscrita que falou pra mim que eu sempre uso nata nas minhas encomendas. E eu uso muita nata, gente, sabe? Eu sei que varia muito de região pra região. Tem regiões que vocês não encontram a nata, né? Mas aqui, gente, eu uso no meus salgados assados, quase todos os bolos também tem nata, gente. Então, é um ingrediente que tá sempre, sabe? E até eu acho que ela me perguntou o que eu sugeria pra usar no lugar da nata, né? Se eu tivesse que trabalhar com chantilly, eu trabalharia, então, com o chantininho no lugar da nata, sabe? Pra colocar, assim, uma fruta ou bombom, chocolate, entende? Ó, montei o bolo e agora são 7 horas da noite e eu vou confeitar o bolo da cliente, gente. Ainda o marido tem que entregar esse bolo. Gente. Vou cobrir aqui, depois eu mostro pra vocês como ficou. Às 8 e aprontei o bolo da cliente, tá? Ela que pediu essa cor aqui, ó, verde com preto, tá? E aí eu não quis fazer ele todo verde, eu quis fazer ele branco nas laterais, assim, e só em cima, tá? É um aniversário, então eu achei que ficou bem bom, né? Pediu de última hora, até que, olha, tá muito bom pra última hora fazer um bolão desse daqui de 40 pessoas. Ah, e o valor desse daqui, gente, que vocês me perguntam, é R$ 308, cobertura com chantilly, tá? E a cliente queria que o papel arroz, queria um monte de coisa, e aí eu tive que falar pra ela, ó, de última hora é o que eu consigo na cor, assim, fazer alguma cor, e é isso, sabe? A realidade da nossa pia, marido tá aqui lavando, secando, colocando na máquina, Helena tá aqui, Helena tá aqui com soninho, caso aqui em cima, porque eu tirei lá do... Ó, minha mão. Eu tirei lá do freezer os salgados, né? Pra eu ensacar todos eles, sabe? Pra dar espaço lá pras coisas no freezer. E assim estamos, gente. Quase 8 horas da noite. Ainda não consegui nem bater meus bolos ainda. Ó, e ainda tem também compras que o marido foi no mercado pra gente arrumar ainda, ó. Ó. Tem leite condensado, tem sabão, tem um monte de coisa. Tá bem escuro aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo arrumar minha câmera. Aqui tem compras do Mauri, né? Lá da casa da Soverfest aqui. Nozes, ó.
Olha a Helena brincando, ó. A vozinha da Helena no fundo. Chantilly, né? Tudo que ainda tem pra arrumar aqui, gente. Não sei que hora a gente vai terminar hoje as coisas. Outro dia por aqui. E eu já tô aqui fazendo massa. Vou montar meus bolos, que eu planejava, gente, ter feito tudo ontem, né? E por conta daquele bolo que eu peguei, gente, acabou que eu não consegui fazer as minhas massas, né? Fazer meus recheios. Aliás, os recheios o Alexandre fez, né? Eu terminei aquele bolo, gente, era quase 8 horas da noite, né? E o Alexandre foi levar às 9 e a cliente ainda queria mais tarde. Eu disse pra ela que, olha, no máximo às 9 eu entregava, né, gente? E aí, porque era num lugar onde tinha jogo, deboche, enfim, era reunião lá do marido dela lá, né, de jogo, enfim. E ela queria que eu entregasse mais tarde. Eu disse, olha, até às 9 eu consigo. E já era tarde, né, gente? Então aquele bolo mudou todo o meu dia, né? Porque eu pensei em fazer as massas, fazer os recheios, montar meus bolos, né? São 3 bolos pra hoje, né? Eu falei pra vocês que eram 3 bolos, mas no caso com aquele outro era 4, né? Então 3 bolos pra hoje e ontem foi aquele bolo de última hora que saiu e que eu peguei e que mudou tudo o meu dia, né? E é por isso que eu sempre falo pra vocês, gente, que a gente precisa analisar quando a gente pegar uma encomenda de última hora, né? Porque eu sabia que ia tomar meu dia, sabe? Não achei que ia tomar tanto meu dia. Eu achei que eu ainda ia conseguir fazer os bolos, as massas, mas não tem, né, gente? Chega uma hora que a gente cansa, né? Por exemplo, ontem acordei, era 5 horas da manhã, foquei nos salgados, fiz salgados, né? Ofereci congelado, saiu congelado, não saiu tanto quanto eu esperava, mas saiu assim, né? No total saiu 4 pacotes de salgados, né? Eu tenho que entregar, aliás, 5 pacotes, porque eu tenho que entregar 2 para uma cliente hoje. Então foi boas vendas, assim, de congelado, sabe? Por uma quarta-feira, né? Final de semana eu percebo que vende bastante, sabe? Mas dia de semana não é tudo aquilo, mas foi bom, né? Pensando bem, foi bom. E aí, gente, mudou tudo meu planejamento, né? Mas eu sempre penso assim, se vale a pena pra mim pegar uma encomenda de última hora, né? Se fosse uma encomenda pequena, gente, um bolo pequeno eu não pegaria, tá? Mas ela logo de cara falou se eu tinha como fazer um bolo para 50 pessoas. E aí eu pensei, não, para 50 pessoas vale a pena o esforço, né? Mas aí, resumindo, ela pediu para 40. Mesmo assim, ainda valeu a pena, sabe? Então, por mais que eu peguei de última hora, que eu acabei, né, não conseguindo fazer as coisas do meu planejamento, ainda valeu a pena, sabe? Porque no caso, esse bolo, né, e ela pediu ainda também os salgados congelados, deu quase R$ 400 essa encomenda dela, sabe? Quase 400, então eu achei que valeu a pena, sabe? Assim, sair do meu planejamento, né, claro, porque, assim, ó, sair do meu planejamento, mas que desse certo as encomendas de hoje, né? As encomendas de hoje, o Alexandre fez os recheios, tá? As massas, eu acabei de fazer as massas, são 3 massas, né, gente? Só um pouquinho que eu vou tirar um merengue aqui do forno, que tá aqui no forno, ó. Esse, aqui tem uma calda, e mais esse. E de fazer, gente, de fazer as massas, tá? 8 horas, elas já estão frias, as massas, sabe? Uma eu tirei já faz tempo, as outras, né, estão quase frias, e faltava esses merengue aqui. E eu vou montar esses bolos, gente, pra entregar perto do meio-dia tudo, sabe? Um bolo eu vou levar junto, né, no almoço, onde a gente vai, né? De parentes nossos, familiares, eles encomendaram o bolo, né, com a gente. E aí já vou levar junto, tá? Os outros 2 são pra clientes, né, daqui de perto até. E um tem que entregar, o outro ela vem buscar. Mas, enfim, gente, né? O que dá é dar cansaço mesmo, sabe? É mais o cansaço, né, essas encomendas assim que a gente acaba pegando, a gente sabe que vai ter um trabalho a mais, mas que compensa, né, gente? Não adianta, né? Até eu e o marido tava falando, a gente pede encomendas pra Deus, né?
Então não tem como a gente ficar ali depois, ai, tô cansada, tô isso, tô aquilo, porque faz parte. Se a gente pediu encomenda, a gente tem que ser grato, né, com as encomendas, fazer elas, né, saber que a gente vai ter uma canseira, né, gente, hoje eu tô um pouco cansada, assim, né, porque eu acordei ontem às 5, hoje eu acordei às 5 novamente, mas que nada, né, de tarde a gente descansa, né, e amanhã eu tenho só um bolo, né? O maio, como eu falei pra vocês, foi muito fraco, então o junho já tá assim, ó, já entrou assim diferente, tá bem boas as encomendas, sabe? Graças a Deus, né? Ainda tem bastante congelado pra oferecer no final de semana. E gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O último vídeo que eu fiz, ele acabou que eu coloquei no canal e eu não sei o que aconteceu, gente, saiu todo o áudio do meu vídeo, sabe? Eu editei, foi do final de semana passada, tava bom o vídeo, vocês interagindo, sabe? Tava dando boa retenção que é, pessoal assistem bastante. E aí, gente, ficava o meu vídeo assim, um pouco, 1 hora mais ou menos no canal, depois saía todo o áudio do meu vídeo. E não era problema na edição, era o problema aqui no YouTube, sabe? E aí, né, quem assistiu, uns assistiram com áudio, outros assistiram sem áudio, que eu vi os comentários. E eu acabei subindo ele, né, tirando do canal, privando o vídeo e subindo novamente, né, pro canal. Foi 3 vezes, daí depois eu desisti, sabe, gente? E aí, assim, ó, fiquei meio frustrada, mas faz parte, né? Porque aqui é um trabalho, né, gente? Foi final de semana, eu gravei toda a minha rotina do final de semana com encomendas pra vocês. Tinha uns bolos bem bonitos, né? Que uns bolos diferentes. E por fim, né, eu perdi aquele trabalho que eu fiz, né, gente? Mas é isso, né? Mas é que eu penso, assim, eu foco naquilo que eu tenho controle, né? Eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito, né? Vim aqui, privei o vídeo, coloquei de novo, né? Editei novamente o vídeo, não deu certo, então não era no meu controle, sabe? E às vezes as coisas saem do controle da gente, sabe? Então o que dá pra gente resolver, a gente resolve, né, gente? Assim como aqui, né? Isso eu até tinha falado no vídeo, nesse vídeo que eu gravei pra vocês. Assim como aqui, às vezes, né, tem coisas que a gente não controla, né? Não controla, às vezes, um cliente que vem buscar, que faz a encomenda para 7 da manhã, tu acorda, faz, e o cliente vem buscar meio-dia. Tem coisas que a gente não controla. A gente pode controlar é a nossa mente, né? Pra saber como que a gente vai reagir a isso, né? Enfim, daí privei o vídeo, tirei ele do canal, mas aí só pra, né, esclarecer que o pessoal assistiu sem áudio, uns assistiram até metade, outros assistiram com áudio, daí eu tive que privar. Mas enfim, gente, né, é uma coisa que nunca tinha acontecido. Espero que não aconteça mais, né, que eu faça os vídeos que vá pra vocês direitinho. Eu vou montar esses bolos agora, né, e aí vou terminar de mostrar pra vocês os bolos montados. E bora lá! E 35 e os bolos estão todos montados, ó. Esse pacote aqui é para cliente, ó. Esse daqui e mais um pacote que tá aqui, ó. Deixa aqui. Aí, gente, ó, esse daqui é o bolo de 20 fatias, esse é o de 25 e o outro de 30 fatias estão todos montados, tá? Vou deixar gelar um pouco. Enquanto isso, eu vou limpando aqui pra cobrir esses bolos, né? Gente, 10 e pouquinho eu terminei todos os bolos na verdade, não terminei, eu comecei a cobrir os bolos, tá? Esse daí, o primeiro, de 30 fatias, recheio com chantilly de chocolate com pedaço de chocolate, chantilly com morango e brigadeiro. E esse bolo, gente, ia pro aniversário que eu iria mais tarde, né? Então, como eu falei pra vocês, eu pretendia não ter nem trabalhado, gente, só cobrir os bolos, mas que nada, gente, fiz tudo. Ainda depois tive que me arrumar pra ir pro aniversário, arrumar as crianças, aquela função, sabe, gente? Mas deu tudo certo, sabe? Importante que deu tudo certo, né? A gente, às vezes até pra sair de casa é um esforço, né, gente? Pra nós que trabalhamos com bolo, com salgados, é tão difícil a gente sair, a gente ir para um aniversário, porque a gente tem que fazer as nossas encomendas, tem que fazer o bolo da encomenda, e aí quando sai do programado, que foi aquela encomenda de última hora, né, que eu peguei, aí acaba que a gente tem que
trabalhar, né, acordar cedo, como eu tinha acordado, né, pra poder dar conta, mas por fim deu tudo certo, sabe, gente? Graças a Deus. Consegui decorar os bolos, sabe? Consegui entregar tudo antes do meio-dia e se arrumar, é claro, gente, que deu uma correria, assim, uma correria que eu digo pra se arrumar, na verdade, né, pra chegar lá no meio-dia no aniversário, mas deu tudo certo, sabe? Um bolo finalizado, gente, de 20 fatias, falta só cobrir o de 25 fatias, tá? E esse daqui é com recheio de brigadeiro, brigadeiro de leite ninho e ovos moles. Finalizando, gente, as encomendas, glória a Deus. E esse bolo aqui é de 25 fatias com recheio de ovos moles, doce de leite, merengue e nata com nozes, tá? Tudo isso de recheio nesse bolo aqui de 25 fatias.